Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite aqui. Olha, o Moisés falando, seu amigo aqui. E todos sabem aqui da dinâmica, né, da política nacional. Todo dia tem novidade. O Brasil pode-se falar de tudo, menos de monotonia, né? Então, nós vivemos ontem aqui, vimos um cenário onde no final da noite de ontem começou a circular nas redes sociais aí uma série de boatos, né, e cartas, supostas cartas, enfim, atribuídas ao presidente licenciado do PTB, né, do partido, um partido tradicional, que até então, com toda uma proposta aí conservadora, o público aqui do canal Pátria e Defesa é sempre muito interessado, principalmente quais são os próximos passos aí do presidente. O PTB, como nós já conversamos, era uma das expectativas, né? Tínhamos lá, temos ainda, né? O PP, tem lá o PL, o PTB ainda estava na seara, tem outras conversas de bastidores, mas ontem saiu ali uma misteriosa carta ali do Roberto Jefferson, né? Lembrando que ele está numa condição diferenciada, ele encontra-se atualmente fora, né, de combate, inclusive pediu licenciamento em virtude disso, e para não ficar especulando e não ficar replicando notícias de outros portais, nem de fontes assim não tão certeiras, eu convidei aqui uma pessoa, né, importante para trazer para vocês aqui no canal, de dentro do partido, para que ela pudesse falar, pelo menos em relação ao seu próprio diretório, que é o amigo Beal, Flávio Beal, né, que é vice-presidente do diretório estadual do PTB aqui de São Paulo, maior colégio eleitoral, né, sobre isso. E eu vou deixar com ele vai fazer as apresentações. E a primeira pergunta, Bel, que eu já deixo para você aqui é a seguinte. Tá? Já vamos deixar logo bem claro aqui, enquadrando o nosso amigo Bel. Né? A carta é verdadeira? O que o Diretório Estadual de São Paulo pensa? Se tem alguma opinião referente aos outros diretórios? Está à vontade com você. Eu gostaria que você esclarecesse para a audiência aqui do Pátria Book, da rede social brasileira, e também para o Pátria e Defesa, aqui para o nosso canal, um pouquinho aí de tudo isso aí. Está com você, Beal, à vontade, pode se apresentar novamente. Não sei se eu apresentei a altura, né, que você merece, então deixo aí à tua disposição. Apresentou corretamente, sim, Moisés. O Moshi, como carinhosamente eu chamo. Verdade. É um prazer estar aqui com você no Pátria e Defesa, um canal que eu já acompanhava, conheci através do nosso amigo comum, o Farinazo, lá do Arte da Guerra, enfim. Amigaço. É nosso amigão, verdade. É muito, muito, muito gostoso estar aqui com você aí, pela primeira vez aqui na frente das suas câmeras aqui do estúdio. Respondendo a sua pergunta, sim, é verdade, a carta é verdadeira, tem sido a forma com a qual o Roberto tem usado para se comunicar desde que ele enfrentou essa prisão ilegal e abusiva, né? Isso é a opinião de vários juristas, na verdade isso é um fato, e claro que esse contexto se insere no cenário super tumultuado da política do Brasil. Lembrando que a gente está a menos de um ano das eleições. Isso na prática significa que o calendário já está correndo, né? Todos os verdadeiros atores já estão em campanha, que a gente chama eufemisticamente de pré-campanha, mas já é uma campanha, e é importante de que os agentes políticos se situem, né, se posicionem para ter o sucesso esperado nas eleições do ano que vem. Bel, tem alguma carta oficial do diretório, alguma coisa assim que não fique apenas, né, nessa questão da fala, né? Você tem algum material que você trouxe? Pessoal, só lembrando aqui, tá, que assim, eu entrei em contato com o diretório, pedi para que alguém falasse sobre a situação. Nós estamos aqui direto, né, dos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista em São Paulo, e até me coloquei à disposição de ir até lá, mas o Beal fez questão de vir aqui até os nossos estúdios, né, para justamente trazer esse esclarecimento aqui direto para vocês. Então não tem nada combinado, aqui o Beal está sendo bastante franco aqui, deu atenção imediata e fez questão de trazer esse primeira mão aqui. Então, se você tiver, Bel, eu coloco aqui o canal à disposição, né? Pode ficar à vontade. Tá bom, com certeza. Eu vou te passar também depois ela por texto, você sobe aí para quem quiser acompanhar ela exatamente na íntegra, mas eu vou fazer a leitura aqui para o nosso público, né?
que merece todo o nosso respeito e consideração. Então, estou falando aqui de uma nota do PTB de São Paulo sobre a carta do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, trazida ao público nessa quinta-feira, 28 de outubro. É o tema que está aí nos jornais, na grande mídia. Então, com relação à carta do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, trazida a público em 28/10/2021, a executiva do PTB de São Paulo tem os seguintes pontos a declarar. Primeiro, o campo de ação desta executiva, da executiva da qual eu sou vice-presidente, o presidente é o nosso amigo o Otávio Facuri, o campo de ação dessa executiva está restrito ao estado de São Paulo e este tem sido o foco da nossa atenção desde que assumimos o partido, tanto para a resolução dos problemas administrativos internos, quanto na organização de uma estrutura partidária forte e competitiva para as eleições de 2022. Eu vou ler a nota primeiro, é uma página só, e depois a gente pode comentar cada um dos pontos, tá, Mocha? Eu acho que fica interessante para o pessoal entender o contexto. Segundo, a nossa missão é viabilizar o PTB de São Paulo como legenda disponível para as pessoas de bem, os bons e os justos, pessoas com o mesmo perfil patriota e ativista dos integrantes desta executiva e que precisam de um partido no qual não tenham que renunciar aos seus princípios, valores e convicções. O nosso compromisso é inegociável. Defendemos o respeito a Deus, a defesa da pátria, a valorização da família e a liberdade individual. Este compromisso obriga a todos os nossos filiados e, obviamente, também aos candidatos e parlamentares eleitos pelo PTB de São Paulo. 3. Como ativistas patriotas, não encontramos em nenhuma outra legenda o mesmo compromisso. Como eleitores, não nos agrada a ideia de ajudar a eleger velhas figuras presentes em outros partidos, figuras com ficha corrida e histórico de desserviço ao Brasil. 4. Isto posto, fica evidente que a crítica de Roberto Jefferson foi ao avanço dos partidos do Centrão sobre o governo Bolsonaro, não deixando de ser a favor do Brasil, dos brasileiros e do presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi reputado como honesto. 5. Com relação ao general Mourão, vemos como argumento retórico apenas. Já havia um convite para que o Mourão saísse a senador pelo PTB, ou pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Rio de Janeiro. Por diversas razões, não vemos chances reais do Mourão sair a presidente nem pelo PTB e nem por qualquer outra sigla. Concluindo, a executiva estadual do PTB de São Paulo continua empenhada em construir uma bancada forte de ativistas, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E este será o nosso foco de atenção pelos próximos 12 meses, assinado pela executiva estadual do PTB de São Paulo. Essa é a nota oficial publicada que eu estou passando para você na íntegra. Moisés. Olha, eu agradeço aí a atenção, né, que o PTB aqui de São Paulo deu. É importante para esclarecer as pessoas. Eu tenho um trabalho aqui junto com os nossos inscritos de apoio restrito aqui ao presidente Bolsonaro, né? Isso é importante. Eu fiz a defesa, inclusive, aqui já algumas vezes, de que o PTB seria uma opção da qual o presidente poderia ter mais autonomia, inclusive do que os demais partidos aí. Nenhum demérito a nenhum desses partidos. Todos nós sabemos quais são as condições de cada um deles, mas pela quantidade de líderes, né, lideranças locais, e inclusive muitos desses partidos não possuem aquele alinhamento, né, com os princípios aqui que nós defendemos, aliás, os princípios que nortearam toda essa ascensão da direita conservadora no Brasil a partir ali de 2018, né, com a vitória do presidente. Mas nós entendemos aí da dificuldade que o presidente tem nessa escolha e, na verdade, assim, o que as pessoas estão preocupadas é porque houve ali algum ranço, né, como se fosse uma mágoa declarada também ali na declaração, na carta, né, que foi divulgada do Bob Jeff. Eu interpreto da minha própria maneira, acredito que aquilo tem a ver com a questão da própria condição em que ele se encontra. Mas como é que vocês veem isso? E na prática, se eu tivesse que fazer uma pergunta bem direta aí ao PTB de São Paulo, não sei se você pode responder, acredito que sim, né, em nome do partido, do diretório estadual, o PTB de São Paulo está ou não com o presidente Bolsonaro? Pergunta bem direta.
né? Como é que funciona isso aí na tua visão? Sim, o PTB de São Paulo está com um compromisso com o Bolsonaro. Eu estive pessoalmente junto com o nosso presidente estadual, Otávio Facuri, junto ao presidente Bolsonaro, apresentando para ele nossa leitura como analista político e ativista, antes de ser dirigente partidário. É importante que seja dito isso. A gente está há 3 meses, se tanto, como dirigente do partido, mas a nossa história de ativista já vem desde os 20 centavos de 2013 e depois da criação dos movimentos antes do impeachment, lá 2014, 2015, 2016. Então, nós temos um compromisso, essa executiva que está lá hoje, eu, Otávio, Patrick, outras pessoas que estão lá, tem esse DNA, tem essa origem. Eu acho que o que o Roberto está colocando é um ponto de vista muito aderente ao nosso como eleitor, antes de mais nada, com uma certa ansiedade pelas mudanças, que não ocorreram todas as que a gente esperava, ou na velocidade que poderia ter acontecido, alguns erros, isso tem sido passado, tem sido cobrado, sempre de uma maneira produtiva, sempre de uma maneira construtiva, isso precisa ser deixado bem claro, porque nós temos muito claro, Mochi, que o nosso inimigo não é o presidente Bolsonaro, pelo contrário, ele é um dos pelotões, talvez o pelotão precursor, que está lá na frente fazendo esse avanço, mas o nosso inimigo a gente sabe muito bem onde ele está, e eles estão atacando dentro do conceito de guerra híbrida exatamente o nosso exército, através do silenciamento das páginas, derrubada de redes e perfis, censura de conteúdo, bloqueio de monetização, prisões arbitrárias, perseguição judicial, enfim, está tudo aí, todo mundo sabe o que acontece. Então nós temos essa ansiedade de que isso seja enfrentado de alguma maneira por quem tem poder. E um dos detentores do poder é exatamente o governo federal, não só pela figura do presidente em si, mas por todo o seu Estado-Maior, seu grupo de assessores diretos, ministros e tal. Então, eu acho que a leitura dessa carta do Roberto Jefferson tem que ser feita nesse sentido, de uma cobrança e de que o partido se voluntariou, Mochi, como um veículo legal para a expressão dessa vontade política, desse caminho político. Os partidos políticos têm uma prerrogativa especial. Um presidente de partido, um partido pode fazer uma representação dentro do seu nível de hierarquia. No nosso caso, como dirigente estadual, você pode fazer uma representação no Ministério Público diretamente contra o governador, diretamente contra o secretário de Estado, assim como um dirigente nacional representa e tem representado no Supremo o presidente Bolsonaro, né, presidente da República. Então, esse entendimento é importante que se tenha, esse grau de maturidade. É algo que a gente está tentando dar aos ativistas. Você vê que a nossa carta ela é muito específica em falar sobre o PTB de São Paulo, porque São Paulo é onde está o nosso raio de atuação com liberdade. O Roberto Jefferson nos entregou o partido com liberdade de ação. Nós montaremos uma chapa de pré-candidatos e de candidatos depois a deputados federais e estaduais. Se Deus quiser, teremos também um senador, ou estaremos ligados na suplência de um senador, algum nome forte. Estaremos em alguma coligação também para governador, de alguma maneira presentes, e obviamente alinhados com o presidente na presidência da República. Olha, pessoal, eu acredito aí que o esclarecimento foi feito aqui, né, pelo menos nesse ponto. Eu queria fazer só mais uma última pergunta. Eu li e reli a carta mais de uma vez, né? Inclusive, provavelmente, esse vídeo que nós estamos fazendo agora aqui no nossos estúdios fará parte de uma de nossas lives aqui do canal e provavelmente farei novamente essa leitura. A minha interpretação foi um pouco diferenciada daquilo que a mídia está repercutindo. Me parece que existe sim ali alguma mágoa em 1 ou 2 termos só do Roberto Jefferson, mas ali me parece também, aí já é uma impressão pessoal, não sei se você tem essa leitura, de alguém que está liberando o próprio partido para uma situação independente ao não ter conseguido conquistar ali, enfim, para que o presidente fosse para dentro dele. É isso ou eu estou sendo muito bondoso assim com o PTB? Ou seja, foi isso realmente que aconteceu? Porque isso foi a impressão que eu tive. Eu li a carta algumas vezes
A carta é forte, é óbvio, é a carta de alguém que está, inclusive, pensativo, né, na própria condição que está, inclusive em virtude da própria condição de saúde, pela luta, que me parece uma luta de legado, né, alguém que quer deixar um legado, e que provavelmente não será atendido, pelo menos não nesse pleito. É isso, foi um exagero da imprensa, as pessoas estão distorcendo um pouco. Como é que você... Só esse detalhe para esclarecer, eu acho, para as pessoas. Ô, Mocha, eu vejo 2 pontos, né, nessa carta. A primeira é uma cobrança, né, e um alerta, na verdade, à coligação, a possível coligação do Bolsonaro junto com partidos, como está escrito na nossa carta de resposta, com figuras com ficha corrida, sem compromisso com o Brasil. Os mesmos que estiveram com o PT, estiveram com a Dilma, estiveram com Lula, foram sócios do Petrolão, do Mensalão. Se eu estiver falando do PL, o presidente do PL renunciou por 2 vezes para não ser cassado ao mandato de deputado federal. Estamos falando do Valdemar da Costa Neto, o boy, conhecido aí. Se estivermos falando do PP, o PP é um partido que 50% dele tem compromisso umbilical com o PT, que é no Nordeste, é adesista, é com quem tiver. Então, assim, qual é o racional? Esse é a grande questionamento. Qual é o racional para que o presidente venha se aliar com esses partidos e deixe de fora os patriotas, aqueles que têm o mesmo compromisso pelo qual o presidente se elegeu e se apresentou como candidato a presidente da República na primeira campanha dele, e que obviamente vai estar repetindo agora. O PTB, pelo menos, se posicionou dessa maneira, disse, olha, nós reconfiguramos o partido 100% para entrega patriótica, defesa dos conservadores, da liberdade, e isso está causando uma confusão, não do Roberto Jefferson, não dos ativistas, mas do eleitor de maneira geral. Acho que é um ponto que precisa ser analisado, precisa ser questionado. O cenário não está definido ainda, estamos há 1 ano da eleição. Há um espaço para que isso aconteça, essa reflexão. Os aconselhadores do presidente da República façam o desenho e mostrem para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente o que é que está na mesa, Moisés. No caso de São Paulo, vamos ser muito franco aqui. O PTB deve receber uma boa parte das bancadas bolsonaristas eleitas pelo PSL, tanto federal, que está no Congresso, quanto na Assembleia Legislativa no estadual. É muito difícil que essas pessoas, ou todas elas, a pretexto de estar junto com o Bolsonaro, sigam para um PP ou um PL para servirem de alimentadores de votos das figuras tradicionais, que já estão lá, ficaram nomes com 200 mil votos, 150 mil votos, sendo que na última eleição, quando esses nossos novatos entraram, as pessoas entraram, tiveram os grandes puxadores de votos, alguns deles já saíram, né, como a Joyce. Agora, pessoas com 50 mil votos, 70 mil votos, só faz sentido se eles estiverem unidos em alguma legenda onde esses votos sejam repassados para pessoas do mesmo perfil patriota, ativista, conservador. Agora, se esses votos forem para quem não nos interessa, para as pessoas da velha política, qual é o sentido desse movimento que a gente está fazendo? E o segundo ponto, dentro do desenho, é a questão dos senadores. O PTB foi o único partido que ofereceu para o presidente da República a possibilidade de ele escolher os 27 senadores. E no nosso diagnóstico de analista político, Mochi, essa é a coisa mais importante para acontecer nas próximas eleições. Nós chegamos a ponto de falar para o presidente, de maneira hipotética, de que se num determinado estado ele tivesse uma composição com o governador da esquerda, um outro vice e o senador com chance de vencer naquela chapa fosse dele, que ele pegasse indicasse até pelo PTB, se fosse o caso, e colocasse esse senador lá dentro. Porque é o senador que vai governar junto com ele nos próximos 4 anos. É quem vai avaliar os possíveis impeachments de ministros do Supremo. E eu não vou ter essa possibilidade em outro partido.
Se ele vier pedir para um PP, para um PL, a resposta dos presidentes vai ser: ih, presidente, você me desculpa, eu não posso te dar os 20, eu posso liberar mais somente 5 senadores aí, o resto eu já tenho compromisso, é um ex-governador aí que está terminando o segundo mandato, ele vai ter que vir para senador, mas é alguém que, não, fica tranquilo, que ele vota junto. E esse vota junto, a gente sabe no que dá. É o Alcolumbre, é Maia, é o Rodrigo Pacheco, é o Lira. Agora, como eleitor, é o que a gente está querendo, é o que a gente está buscando? Essa é a pergunta que fica no contexto dessa carta, Moisés. Olha, Flávio, eu acredito que, mais do que esclarecido, né, essa condição, eu acho importante que o presidente tenha muitas opções, se não majoritárias a ele, mas que possam recepcionar parte ali. Eu já tinha falado aqui, já havia comentado no nosso canal sobre essa condição para os deputados que podem não encontrar um ambiente muito favorável em partidos muito grandes, muito tradicionais, né? O que poderia deixar o presidente ainda mais isolado num segundo mandato, né? E assim como a gente trabalha com estratégia aqui no canal Pátria e Defesa, você precisa ter flancos, né, de avanço ali, e a presidência da República faz parte disso. Então, espero sinceramente que vamos dizer, essa situação que foi formada agora aí, a partir principalmente desse vazamento dessa carta, seja esclarecida, assim como você está comparecendo aqui, mas por outros presidentes de diretórios estaduais também, e da própria Executiva Nacional, né? Se você já deixa o canal à disposição, se você quiser que alguém da Executiva possa enviar algum material, uma carta oficial da Executiva Nacional também, para compor, reforçando esse apoio ao presidente, né? E uma coisa que eu ouvi, e não sei se isso a gente poderia confirmar, é que essa carta, na verdade, que foi vazada na imprensa, não era a carta pública, e sim seria uma carta para os organizadores, para a direção do partido, para que se formulasse uma nota pública, né? Essa seria a última pergunta aqui, só para fazer esse fechamento aqui com o pessoal, e aí a gente já parte para o encerramento. Eu concordo com a sua leitura. As cartas normalmente são, aliás, por excelência internas, porque elas só circulam como são manuscritas, né, entre aqueles com autorização para visitar, normalmente advogados, né, com acesso ao presidente Roberto Jefferson, eventualmente familiares e tal. Então, a partir do que ela é recebida, a maneira como ela caminha, tem que ser uma coisa com estratégia, né, vista. Eu não sei em que contexto ela foi colocada para fora, mas eu acho que o espírito dela, a gente conversou bastante bem sobre essa carta até agora. E o que eu posso dizer é que o PTB de São Paulo tem compromisso com o Brasil, tem o compromisso com os eleitores em primeiro lugar, e que os candidatos que a gente vai receber aqui no partido são os candidatos que têm que estar comprometidos com uma entrega cidadã, justa e perfeita para os para os anseios dos nossos eleitores. É isso que tem que ter. São pessoas que eleitas estarão trabalhando junto com o presidente Bolsonaro, que esperamos que seja reeleito. Com relação ao general Mourão, que está na carta ali, repetindo o que eu falei, eu acho que aquilo ali foi mais não vou dizer um blefe, mas uma mais retórica. É uma retórica, né? Política tem disso. Exatamente. Vai dar uma. Fala, porra, presta atenção, melhor na notícia. Então, se o presidente não vai, eu vou com o vice-presidente. O vice-presidente está ligado ao PRTB também. Eu entendi dessa forma também. Entendeu? Não vou ficar, falou com o presidente, eu com o vice, ele está vindo, não está vindo. Eu acho que foi mais uma chamada na chincha, como se fala. Agora, cada ator escolhe as suas estratégias, né? O que a gente não quer, de fato, é que se repita o acordo Chamberlain. Né? Com certeza. O acordo Chamberlain, todo mundo sabe como é, né? WW2 veio disso, né? Veio inclusive de ausências de personalidade em acordos mal feitos como esse, né? Mas vamos lá. Bel, eu vou trazer aqui para mim de volta. Eu vou só te fazer uma última questão, na verdade, se você quiser se despedir, deixar um recado final aqui, e no retorno aqui já venho para o fechamento, senão a gente já parte aqui para o finalmente. Está com você aí, apenas para despedida aí da turma, se você quiser fazer um convite também aí institucional do partido de vocês, afinal de contas, você se dispôs a vir aqui para poder fazer esclarecimento. Acho que o mínimo que eu posso fazer aí é deixar essa abertura para você. Fique à vontade, por favor.
E da mesma forma, né, isso não é uma questão partidária única aqui, mas eu senti aqui o prestígio da parte de vocês em vir prestar o esclarecimento. Né? Sim, obrigado, Moisés. Obrigado pelo carinho. Bom, de fato, a gente já tinha uma amizade fora das câmeras, agora tendo a oportunidade de estar com um assunto em comum. Realmente é um público muito, muito privilegiado. Eu acompanho os canais que surgiram como temas militares, que é do meu interesse, e como diz Clausewitz, né, a guerra, a política e a diplomacia por outros meios. E nós estamos exatamente numa guerra política, dentro do contexto de guerra híbrida, que você já falou nos seus canais e outros canais. Penso da mesma forma. E nós temos que ter essa maturidade. Você que está no canal Pátria e Defesa, que é alguém que gosta já do tema militar, dê uma estudada na guerra híbrida e veja como que nós estamos no teatro de operação. O Brasil está no teatro de operação. Eu, humildemente, aqui sou um subcomandante de uma unidade chamada partido político, como tantas outras, como o Moisés também é um comandante general de uma unidade uma brigada bem poderosa aí, talvez uma divisão aqui de redes sociais, de mídia, também sob ataque, e todos nós juntos para salvar o Brasil. Então, estão todos convidados. Quem quiser saber mais sobre o PTB, ligar lá para a gente, procurar aqui no estado de São Paulo, é onde a gente tem condição de responder para você. Valeu, Moisés, obrigado. Bom, pessoal, eu que agradeço aqui, um abraço a toda a equipe lá do partido, desejo sucesso. Espero que o PTB seja dos campos de batalha, né? Uma das linhas não mais de defesa, já chega de defesa, mas de partir para cima e finalmente poder devolver o Brasil para os brasileiros de volta. Eu li o documento, né, a ata do partido, né, a sua nova doutrina, toda baseada no conservadorismo. Eu achei isso muito interessante. Acredito que você não faz o Brasil novo com só um partido, você precisa de uma conjuntura. E desde que estejamos juntos ali com o presidente Bolsonaro aqui, estamos à disposição, porque acreditamos que, eu sempre falo isso aqui no canal, trabalhamos para que ele chegasse ali em 2018 vitorioso, trabalhamos diariamente aqui para que ele esteja lá e mais ainda para que ele seja reeleito e que os bons possam se juntar aí a essa luta. Vou terminando por aqui, daqui a pouco tem live, esse material aqui vai fazer parte aqui das nossas lives, uma parte dele deve ser colocada ao vivo, outra parte talvez seja reservado ali para os membros, né, do Clube de Canais, e só tenho a agradecer aqui a essa passagem. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Estivemos aqui nos estúdios, né, na Badesco, os estúdios aqui da Avenida Paulista, do canal Pátria e Defesa, e da plataforma de rede social Pátria Book, a presença aqui do Flávio Beal, vice-presidente do Diretório Estadual de São Paulo, do PTB, né, que trouxe aí esclarecimentos sobre os fatos que ocorreram ontem e hoje aqui. Acredito que seja curiosidade de todos. Tá? Um grande abraço a todos, nos vemos daqui a pouco. Fui!